pessoal. Olá, Otávio. Bem-vindo de volta, Valquez. Gente, o nosso tema hoje são os medidores elétricos. Aí sim, eu esqueci de falar para vocês, o Otávio me lembrou. As notinhas de vocês já estão no Professor Online, tá bom? Então quem quiser dar uma olhada depois da aula, eu sei que vocês não vão se segurar até depois da aula. E a notinha de vocês está lá. Com relação ao gabarito, depois que todo mundo fizer, que não tiver mais ninguém, aí eu libero para vocês as respostas com os gabaritos. Tá bom, Otávio? E por aí vai. É, F para demonstrar respeito. Então, gente, ó, medidores elétricos. Esse é um conteúdo que eu acho importantíssimo dentro da física, porque eu analisando, né, esse tempo que a gente é professor e tudo, a gente percebe que também tem uma gama de questão muito grande, principalmente no Enem com relação a isso, né? Então, eu peço que vocês, além de estudarem para as avaliações, possam estudar para a vida, estudar para o Enem, né? Saber as aplicações, etc e tal, porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, especialmente, eu vou pedir muita interação de vocês, porque esse conteúdo, ele, embora essa é a primeira parte, é conceitual, porque na hora de usar as fórmulas, a gente vai utilizar a mesma fórmula do conteúdo passado, né? Quando se fala de medidores elétricos, né, você vai utilizar praticamente as mesmas fórmulas que a gente já utilizou. Então aqui é bastante conceitual. A questão mesmo é entender, né, do que se trata, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui a leitura. Para investigar os conceitos de corrente elétrica e diferente potencial, foi necessário desenvolver instrumentos capazes de medir essas grandezas, tá bom? Então, três instrumentos, preste bem atenção. Três instrumentos, vou falar mais devagar porque muita gente fala que eu falo muito rápido, são estudados para fazer essas medições. Preste bem atenção. A gente tem um voltímetro, tá? Voltímetro, utilizado para medir diferença de potencial. Voltímetro, diferença de potencial. Temos o amperímetro, que ele é utilizado para medir corrente elétrica, né? Corrente elétrica de vários valores, de diferentes valores. E temos também o galvanômetro, tá bom? Galvanômetro também é utilizado para medir correntes, tá certo? No decorrer da aula, a gente vai ver as principais diferenças entre o amperímetro e o galvanômetro, mas ambos são utilizados para medir corrente elétrica, tá bom? Esses são os três principais instrumentos de medida que nós vamos estudar: voltímetro, amperímetro e galvanômetro. Voltímetro, amperímetro e galvanômetro. Continuando, a gente vai começar o estudo pelo galvanômetro, né? Porque ele foi o primeiro inventado, ele tem uma participação muito grande, né, dentro do estudo da eletricidade, porque ele vem lá de seus primórdios, tá bom? Essa é a figura que representa mais ou menos como é a construção, a engenharia de um galvanômetro. Mas vamos lá. Ele geralmente é utilizado para medir correntes de baixa intensidade. Preste bem atenção. O galvanômetro, ele é utilizado para medir correntes de baixa intensidade. Os mais comuns são chamados galvanômetros de bobina móvel. Consiste em um sistema que utiliza os fenômenos eletromagnéticos para mover os ponteiros da graduação, fornecendo assim uma medida para a corrente elétrica. O símbolo utilizado para representar o galvanômetro dentro daqueles esquemas, daquelas figuras, é esse. Ó. Se você vê uma bolinha com G, pode ser duas coisas. Pode ser um galvanômetro, que é comum, ou pode ser um gerador. Exatamente, Arthur. Pode ser um gerador. Só que pela engenharia do circuito, né, a gente consegue diferenciar os dois, embora seja a mesma letra. Primeiramente porque o gerador não é comum que ele venha sendo representado pelo G. Né? Geralmente ele vem sendo representado por aquelas duas barrinhas de tamanho diferente. E o gerador geralmente também vem com a medida do lado. Eu sei que gerador, a medida para gerador vai ser em volts, né? Já galvanômetro, como ele mede corrente elétrica, a medida não vai ser em volts. Qual que seria a medida de um galvanômetro, pessoal? Já que ele mede corrente elétrica? Galvanômetro de 3 o quê? Um exemplo. Ampere. Ampere, arrasou. Acho que o Otávio falou. Muito bem, Pedro Matheus. Continuando. Uma vez que se deseja medir a corrente, é preciso que o galvanômetro esteja colocado no sistema
de modo que a corrente o atravesse, tá bom? O galvanômetro, ele tem que ser colocado no circuito elétrico de modo que a corrente atravesse ele, passe por ele, tá certo? Portanto, ele deve ser associado como dentro do circuito elétrico? Ele deve ser associado em série com o que deve ser medido. Eu posso dar uma voltada aqui, tá bom? Eu estou tentando aqui ser bastante claro, né? Como eu falei para vocês, é bastante conceitual o conteúdo de hoje. Mas eu vou fazer um resuminho para você aqui. Você não está entendendo a minha voz ou você não está entendendo o conteúdo? É porque eu estou falando errado ou ruim, não é porque não deu para pegar o conteúdo, eu não entendi. Ah, o conteúdo. Então vamos lá. Fazer um resuminho aqui. Vamos estudar hoje o quê? Os instrumentos de medida elétrica, os medidores elétricos, tá bom? Quais são? São vários, mas a gente vai estudar três. Voltímetro, mede tensão, o amperímetro, que mede corrente, e o galvanômetro, que também mede corrente, tá bom? Primeira parte é isso. São os três, os instrumentos de medida, onde o voltímetro mede tensão, o amperímetro mede corrente e o galvanômetro também mede corrente. Essa é a primeira parte. Falando exclusivamente sobre o galvanômetro, desse slide todo, o que você tem que extrair dele? Que ele é representado geralmente pelo G, uma bolinha com G. Assim como a lâmpada não é uma bolinha com X, o galvanômetro, lá dentro do circuito, ele vai ser representado como uma bolinha que tem um G. Tá certo? E eu também sei que ele deve ser associado como no instrumento? Ele deve ser associado em série. Eu falando aqui, talvez esteja difícil para você visualizar, mas eu vou também, no decorrer da aula, trazer exemplos de como é que é ele dentro do circuito elétrico, tá bom? Mas o galvanômetro, como o objetivo é que a corrente passe por ele, por dentro dele, ele deve ser associado como? Ele deve ser associado em série com o circuito elétrico, tá bom? Uma vez conectado em série, o galvanômetro, assim como o amperímetro, ele mede corrente, tá bom? O voltímetro mede tensão e o galvanômetro, assim como o amperímetro, mede corrente, valor de corrente elétrica, tá certo? Quando ele é associado em série, ele fornecerá uma queda de tensão. Logo, ele pode interferir no funcionamento do circuito elétrico. O que isso quer dizer? Se você coloca qualquer componente no circuito elétrico em série, ele vai ter uma interferência ali, né? Devido, a gente não sabe quando a associação em série, a tensão nela não é dividida, não é isso? Por isso, ele tem que, como o objetivo dele é só medir, a intervenção dele tem que ser a mínima possível. E nós não vimos nas aulas anteriores, pessoal, o que determina a queda de tensão numa associação em série? Né? O que determina o valor da tensão daquele componente numa associação em série? Não é a Resistência. resistência? Exatamente. Então, para que ele não interfira no circuito elétrico, o que um galvanômetro tem que ter? Ele tem que ter um alto valor de resistência ou ele tem que ter um baixo valor de resistência? Resistência interna nula. Ele tem que ter a resistência muito baixa, a mínima possível. Claro que não existe nada que tenha resistência zero, né? A não ser que seja tipo supercondutores, né? Mas até eles têm uma resistência, mas tem. Então o ideal é que ela seja a mínima possível. Nas questões que a gente vai trabalhar com galvanômetros ideais, galvanômetros perfeitos. E um galvanômetro perfeito, a resistência dela é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que ela vai ser zero. Ela é nula, né? A gente considera que a resistência seja nula. Então, mais uma vez o resuminho. Tende a zero, justamente, Arthur. Mais uma vez o resuminho. Galvanômetro mede o quê? Corrente elétrica. Ele mede o valor de corrente elétrica. Como é que ele deve ser associado? Ele deve ser associado em série com a parte lá que ele quer medir. Tá bom? E qual que deve ser a resistência interna dele? Para que ele não venha interferir no circuito elétrico, a resistência dele deve ser zero, deve ser a mínima possível, deve ser nula. Um galvanômetro perfeito tem resistência nula. Até aqui, pessoal, esses deu para entender o que é o galvanômetro, o que ele mede, etc. e tal, que são as partes mais importantes.
Tá dando para entender? Eu vou acreditar no Benedito e vou supor que é a voz de todos. Obrigado, Vitória. Obrigado, Adriano, Pablo, Jarlene. Continuando. Um galvanômetro perfeito, como eu falei para vocês, ele teria resistência elétrica nula, resistência zero. Tá aqui a fotinha, pessoal, do galvanômetro. Ó. É esse aparelhozinho aí, ó, que aí esse ponteirozinho ele vai se mexer e dizer qual é o valor da resistência, tá certo? Aqui eu tenho uma versão mais, sei lá, mais de laboratório, e do lado direito eu tenho uma versão mais prática, né? Mais maleável, mais moderna, vamos dizer assim. Só para você conhecer, né? E olha como é que seria ele no circuito elétrico, gente. Ó, tá vendo aí o fio, as resistências? Na hora que você vê, deixa eu pegar aqui o laser. Na hora que você vê um Gzinho, ó, uma bolinha com um G dentro, então você sabe que ali trata-se de quê? Trata-se de um galvanômetro. Então você percebe aqui, ó, que esse galvanômetro ele vai estar em série com o circuito. Então a corrente vai passar por dentro dele e ele vai fazer a medida daquela corrente. Aqui vai pergunta: valor da resistência ou corrente? Ele mede corrente ou resistência? Kiva, o galvanômetro ele mede corrente. Mas para que ele possa fazer uma boa medida da corrente, ele precisa ter uma resistência muito pequena. O ideal é que ela seja zero. Vamos lá o amperímetro. Gente, ó, amperímetro e galvanômetro são praticamente a mesma coisa. Amperímetro e galvanômetro são praticamente a mesma coisa. O que diferencia eles é apenas um detalhe. Vamos entender. Como já vimos, o galvanômetro é um instrumento típico para medir correntes de baixa intensidade. Então, a sensibilidade do galvanômetro é muito grande. Por isso que ele mede correntes de baixa intensidade. Agora, se eu trabalho em algum lugar ou se minha função quer que eu meça a corrente de todo jeito, bem, eu trabalho em eletrônica que eu tenho que medir a corrente desde o micro até o ampere, né? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de um amperímetro. O amperímetro ele pode tanto medir correntes de baixa intensidade, como também medir correntes de alta intensidade. Então, ele mede correntes de intensidades variadas, né? E para mim localizar o amperímetro dentro do circuito elétrico, é só procurar essa bolinha com um A no meio. Olha como é sugestivo. Galvanômetro, a bolinha com G, amperímetro, a bolinha com A. Tá certo? Então, professor, isso quer dizer que a única diferença que existe entre o galvanômetro e o amperímetro é só que o galvanômetro mede correntes muito baixas? Sim, praticamente essa é a única diferença entre um galvanômetro e um amperímetro. Tranquilo? Amperímetros são galvanômetros adaptados para medir escalas maiores de corrente elétrica. O amperímetro ele pode ser analógico ou digital. Cada um vai depender, né, do aparelho, da engenharia do aparelho que você tem. E da mesma forma que o galvanômetro, o amperímetro também tem que ser conectado em série, para que ele possa realizar a medição adequadamente. E do mesmo jeito, ele precisa ter uma resistência muito pequena, uma resistência interna. Um amperímetro perfeito, ele tem uma resistência nula, uma resistência zero. Então, quanto menor a resistência desses medidores, tanto o amperímetro quanto o galvanômetro, melhor ele vai ser. Mas menos ele vai interferir, inclusive, no circuito elétrico. Vitória pergunta: o amperímetro mede tanto alta como baixa? Sim, um amperímetro pode medir tanto altas correntes quanto baixas correntes, tá bom, Vitória? Só o galvanômetro, porque ele é por causa daquela agulha, né, uma sensibilidade da agulha, é que ele vai medir correntes de baixa intensidade, tá bom? Olha só a fotinha, ó. Aqui eu tenho um amperímetro analógico do lado esquerdo e do lado direito tem um amperímetro digital. Aí o Pedro pergunta: a resistência também é igual a zero? Pedro, é importante ficar claro que não existe um amperímetro ou um galvanômetro que tenha resistência zero. Isso não existe. Mas o ideal é que ela seja muito, 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 muito baixa. A menor possível. Ela tenda a zero. Nós, nas questões, a gente vai trabalhar com situações perfeitas, situações ideais. Então, nós vamos considerar que a resistência seja zero do amperímetro e do galvanômetro lá das questões que a gente vai utilizar. Mas
na sociedade, né, na realidade, toda e qualquer coisa que você for pegar tem um determinado valor de resistência, tá bom? Mas considere para os nossos exercícios que a resistência interna desses aparelhos é zero, tanto do amperímetro quanto do galvanômetro. Vamos ver aqui como é que fica os amperímetros dentro do circuito elétrico. Ó, aqui eu tenho um circuito elétrico que é representado por essas bichinhas coloridas, que são os resistores. Tenho aí uma fonte de 40 volts. Aí, como vocês podem ver, ó, eu tenho 3 amperímetros e um voltímetro que a gente vai estudar. Ó. Bem aqui eu tenho um amperímetro 1, está associado em série com esse resistor de 24 ohms. Aqui eu tenho um amperímetro 2, também está associado em série tanto com o resistor de 6 ohms quanto com esse outro resistor de 6 ohms. E eu tenho aqui um voltímetro e tenho aqui outro amperímetro, que é um amperímetro 3, que ele também está associado em série com o restante do circuito. Ó. Vamos supor que tudo isso, ó, deixa eu desenhar. Se eu fizesse a resistência equivalente a tudo isso aqui, ó, não ia ser um só valor? E esse um só valor também estaria sendo associado em série com o amperímetro 3. Mas essa figura mesmo é só para você entender como é que pode vir o desenho do amperímetro dentro do circuito elétrico. Tudo bem? E aí, gente, deu para entender o amperímetro também? Deu para perceber como ele é muito parecido com o galvanômetro? A única diferença é que ele pode medir qualquer valor de corrente, diferentemente do galvanômetro. Sim? Pois é, gente, eu tô falando para vocês, esse conteúdo assim, ele é bem visual, ele é bem conceitual, vamos dizer assim. Ainda não tem fórmulas. Porque para medir as coisas, você vai usar a mesma fórmula do conteúdo passado, que é a lei de Ohm, né? A gente vai introduzir uma nova fórmula quando nós formos estudar a potência, tá bom? Passando. Concluindo aqui o nosso trio, a gente tem um voltímetro. Olha o nome, voltímetro. Volt é o quê? Tensão. Para obtermos uma medição de tensão, ou seja, uma medição de diferença de potencial, uma DDP, a gente precisa de um voltímetro. Diferentemente lá dos outros dois que nós estudamos, o voltímetro ele tem que ser associado no circuito elétrico para obter uma boa medida em paralelo. Olha a diferença. Amperímetro e galvanômetro tem que ser associado em série. Voltímetro tem que ser associado em paralelo, tá bom? Logo, precisamos de um equipamento específico para medição de tensão, como o voltímetro. O símbolo que vai representar o voltímetro, olha, a mesma coisa. É uma bolinha com um V no meio. Até então, encontrar esses símbolos não é difícil, porque é só a bolinha com a letra, né? A Kiva está perguntando, porque em paralelo a tensão é a mesma. É justamente devido a esse princípio. Viu, Kiva? Que quando você está em... Se você tem alguma coisa em paralelo com a outra, ela vai estar sendo alimentada com a mesma tensão. Exatamente, parabéns. Esse V, né, com a bolinha, é justamente o símbolo da tensão. Este equipamento consiste em um galvanômetro. Olha, até o voltímetro ele tem a ver com galvanômetro, por isso que é importante. Mas ele não é a mesma coisa, tá bom? Por favor, não vamos confundir. Só que o voltímetro ele é um galvanômetro junto com a resistência, né? Ele é acoplado com uma resistência. Então, quando eu pego um galvanômetro junto com a resistência, eu tenho um voltímetro. Mas não se liguem nisso, tá bom? Não precisa saber disso. Para ser capaz de avaliar a voltagem pela primeira lei de Ohm, o voltímetro ele deve ser conectado em paralelo. Que seja, aliás, ao dispositivo que deseja avaliar a diferença de potencial, tá bom? Por esse princípio, quando está em paralelo, a tensão é a mesma, o voltímetro, ele tem que ser associado em paralelo. Então, vamos aqui a um resuminho. Exatamente, Arthur. Vamos aqui a um resuminho. O voltímetro, ele mede tensão, ele é representado pelo V com a bolinha, e ele tem que ser associado em paralelo. E a resistência interna, como o João Arthur está falando aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Ao conectar um equipamento em paralelo, a corrente do sistema ela se dividirá. Né? A gente não viu que quando a associação é em paralelo, a tensão é constante, mas o que é que se divide? Né? A corrente. Então, para que a corrente não venha a se dividir, né, e venha a interferir no circuito elétrico, ela não passe pelo voltímetro,
Esse voltímetro ele tem que ter uma resistência muito grande. O ideal é que ela fosse a maior possível. Qual é o maior número possível que vocês conhecem? Na verdade, nem é um número, né? Trata-se de uma indeterminação. Qual é o maior valor possível que vocês conhecem? Pronto. Exatamente, Arthur. É um 8 deitado. É o infinito. Assim como um voltímetro e um galvanômetro perfeito teriam resistências internas nulas, zero, um voltímetro, para ser perfeito, ele teria que ter uma resistência infinita. Ou seja, nenhuma corrente poderia passar pelo voltímetro para ele ser considerado perfeito. Né? Dizemos que a resistência elétrica do voltímetro tem que tender ao infinito. Aqui eu pergunto por quê? Lá, ó, é só você conseguir comparar, Silvia. Lá no voltímetro e no galvanômetro, o ideal é que a corrente passasse por dentro deles. Então, eles tinham que ter resistência interna zero, nula, que é justamente para poder a corrente passar por eles e não ter uma queda de tensão. Aqui não. Eu quero medir a tensão, mas se a corrente elétrica passar pelo voltímetro, quando ele for associado em paralelo, então eu vou ter uma queda de tensão também, né? Uma diferença nessa tensão elétrica. Então vai ter uma interferência. Como o instrumento de medida está ali só para medir, ele não faz parte de um componente do circuito elétrico, ele só vai apresentar uma medida para você, então ele não pode interferir. Se a corrente passasse pelo voltímetro, ele ia fazer parte do circuito, né? Não ia mais ser só um medidor. Por isso que a resistência dele tem que ser a maior possível, para a corrente não passar por dentro dele e ele apenas fornecer uma medida de tensão, uma medida de diferença de potencial. Entenderam? Então, ó, os medidores, eles não são componentes. Não, a única função deles é medir. Se a única função deles é medir, eles têm que ter características para que a medida ela saia perfeita. No caso do amperímetro e do galvanômetro, para que a medida seja perfeita, né, toda corrente deve passar por ele sem nenhuma resistência. Então a resistência interna tem que ser zero. Para um voltímetro dar uma medida perfeita, não pode passar nenhuma corrente por ele. Então a resistência dele tem que ser o quê? Tem que ser infinita. Aí o Guilherme fala, é por causa que a tensão e a corrente são inversamente proporcionais também, filho. Sim, Guilherme, né? Tem essa relação, né? Porque se passar a corrente por ele, então ele vai ter que entrar no cálculo. Se ele vai ter que entrar no cálculo, ele não está só medindo, ele está fazendo parte do circuito elétrico, tá bom? Beleza? Então, gente, ó, em muitas situações é mais conveniente medir a diferença de potencial do que a corrente, pois verificar a diferença de potencial é suficiente para identificar o funcionamento do circuito elétrico. Geralmente, os eletricistas, os eletrônicos, os eletromecânicos, os mecatrônicos, eles, eles medem muito na sua constância, né, os valores de corrente elétrica, tá bom? Assim como os amperímetros, os voltímetros também podem ser encontrados em equipamentos digitais ou analógicos. Vamos ver a fotinha do voltímetro. Ó. Eu tenho aqui à esquerda um voltímetro analógico, né, que é o do ponteirinho, e eu tenho à direita um voltímetro digital, né, que é justamente que aparece os numerozinhos acessos. Tá bom? Dá para vocês conhecerem como é que eles são. E como é que ele aparece dentro do circuito elétrico? Olha, você está vendo aqui, por exemplo, que R1 está associado em série com R2. R1 está associado em série com R2. Se eu quero medir apenas a tensão de R2, o que eu vou fazer aqui com o voltímetro? Eu vou associar ele em paralelo com R2. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem ver na imagem que o voltímetro está associado em paralelo com R2? Dá para vocês perceberem isso pela figura? Né? Por que, que eles estão? Ó, tá vendo aqui o nó? Tanto R2 como o voltímetro, eles são alimentados aqui pelo mesmo nó. Se eles são alimentados pelo mesmo nó, então eles estão associados em paralelo. Tá bom, gente? Só para vocês saberem como é que é a figurinha. Então, gente, ó, perceba aqui que hoje a maioria das respostas foi da turma de finanças, tá bom? Parabéns, finanças. A turma de eletromecânica está participando pouco hoje, mas os que participaram, parabéns. Tá bom? Então vamos lá.
Marca os instrumentos referentes aos medidores elétricos que acabamos de estudar. Nós vimos o amperímetro, o galvanômetro e o voltímetro, né? Alguém aqui ainda marcou o mímetro, é um instrumento de medida, mas a gente não estudou ele hoje, tá certo? E alguém colocou o dedepômetro, né? Eu acho que não existe, eu coloquei aí mesmo só para colocar, mas eu acho que não existe não, dedepômetro. O que seria o dedepômetro? Seria o voltímetro, que mede tensão, tá bom? Então, o que nós estudamos hoje é o amperímetro, o voltímetro e o galvanômetro. Só se for mesmo aqui. Qual dos instrumentos abaixo mede corrente elétrica? Apenas o amperímetro e o galvanômetro. Acertaram. O dedepômetro não. Não existe. Quais instrumentos mede tensão elétrica? Apenas o voltímetro. Ó. Velocímetro mede velocidade. Tensiômetro deve medir aquela tensão. Eu nem, não sei se tem, mas acho que tem. Ele deve medir a tensão, mas a tensão da força, né, física, lá das leis de Newton, tá bom? Mas o que mede mesmo tensão elétrica é só voltímetro. Quais instrumentos medem correntes muito baixas? O galvanômetro. O amperímetro mede também, mas o específico para medir correntes muito baixas seria o galvanômetro. Quais instrumentos abaixo medem correntes variadas? O amperímetro, ele mede tanto abaixo como alto. Tá certo? E qual precisa de uma resistência muito pequena, a menor possível? Então, como é o instrumento que é associado em série, então seria o amperímetro e o galvanômetro. Qual instrumento abaixo precisa ter resistência muito alta? Ou seja, que ela seja a maior possível? O voltímetro. O amperímetro e o galvanômetro não, o voltímetro, tá certo? Essas pouquinhas respostas aqui, ó, do amperímetro e do galvanômetro, cuidado, viu, para não vacilar. Qual deve ser o tipo de associação do aparelho que mede tensão elétrica? O que mede tensão ele tem que ser associado como? Em série? Não. O que mede tensão ele tem que ser o quê? Associado em paralelo. Único e exclusivamente em paralelo. Tanto faz? Também não. Então ele realmente tem que ser associado em paralelo. Isso que mede tensão elétrica. E o que mede corrente deve ser associado em série. Tá bom? A maioria das pessoas acertaram. O multímetro mede o quê? Gente, não é que eu esqueci, eu coloquei no slide, né? Mas para não deixar o teste por último, aí eu coloquei o teste antes, acabei esquecendo de colocar o multímetro. Mas o multímetro, como o próprio nome fala, multímetro, ele tem multimedidas, ele mede várias coisas. Ele mede corrente, mede tensão, mede resistência. Eu acho que tem uns que medem até temperatura, né? Então ele tem realmente várias funções. Vamos ver agora o que seria o multímetro. Eu acho que quem já andou fuçando lá no laboratório de física já deve ter visto um bicho desse. Quem já andou lá mexendo nos armários lá no laboratório de física no ano passado, no anterior, já deve ter visto um negocinho desse azul. Lá no laboratório tem um. É o multímetro. Vamos entender o que ele se refere. Os princípios gerais de todos esses instrumentos de medições são baseados no uso adequado do galvanômetro. É possível fazer associações de galvanômetro ou modificações desse equipamento para realizar outras medições, como, por exemplo, medir resistência, medir tensão, medir corrente, etc. e tal. Embora esses instrumentos ainda sejam muito utilizados, é mais comum a gente utilizar um único só instrumento para medir tudo. E esse instrumento é o multímetro, que nada mais é do que instrumento capaz de medir diversas grandezas em um único dispositivo, como corrente, resistência, tensão, tá bom? Então, o multímetro realmente ele mede tudo, beleza? O que vai dizer o que ele vai medir é onde é que você vai encaixar esses plugzinhos que ele tem, tá certo? Só para reforçar mesmo, ter certeza que vocês entenderam, tem aqui essa tabelinha aqui, ó. Aí eu vou usar o chat aí para ver se vocês entenderam. Vamos lá, pessoal. O galvanômetro, ele mede o quê? Baixas tensões? Não, Arthur, são baixas correntes. Que arrasou. Corrente elétrica de baixa intensidade. O amperímetro, ele vai medir o quê? Corrente de intensidades variáveis. E por último, o voltímetro vai medir o quê? Tensões elétricas. Aí não dá para colocar o símbolo no chat, né? Mas vamos lá, o símbolo do galvanômetro é o Gzinho, o do amperímetro é um A e do voltímetro é um V. O galvanômetro e o amperímetro eles têm que ser associados como no circuito elétrico? Série. Muito bem. Ou então justamente com o que ser medido. Consequentemente, o voltímetro tem que ser associado em paralelo.
A resistência interna no galvanômetro e da perímetro tem que ser pequena ou grande? A maior possível, a menor possível? A menor possível, ou seja, ela tem que tender a zero. E o voltímetro tem que ter corrente grande. Então, para aqueles que no começo da aula, né, que eu estava sem entender nada, deu para clarear, não deu? Deu para dar uma... Tudo certo, ótimo. Então, para encerrar a parte de medidores, olha, eu vou mostrar para vocês essa figura aqui, ó, que não sei se vocês conseguem enxergar, mas esses dois esquemas são o mesmo. Vocês estão conseguindo ver pela figura? Que o esquema 1 e o esquema 2 é a mesma coisa, a diferença é só que o fio está torto no 1 e está reto no 2, tá bom? Esses esquemas aqui, eu vou chamá-los de ponte de Winston. Ponte de Winston. Preste bem atenção, porque não é difícil, parece complexo, mas não é. Preste bem atenção. Ponte de Winston é um tipo de circuito elétrico que pode ser utilizado para medir com grande precisão a resistência elétrica de um resistor desconhecido. Então, qual é a função? Que você encontre um valor para um resistor desconhecido. Que você encontre um valor para um resistor desconhecido. Tá bom? Então, ela é formada por 4 resistores e um galvanômetro. Como é que é feita a ponte de Winston? 4 resistores e um galvanômetro. Eu até arrisco dizer para você que desses 4 resistores, um é um reostato e o outro você não sabe qual é o valor daquela corrente, né? Daquela resistência, aliás, tá bom? Repetindo, uma ponte de Winston, o que eu preciso? Um galvanômetro e 4 resistores. Desses 4 resistores, eu não sei o valor da resistência, o objetivo é descobrir, e o outro é um reostato. Eu posso mudar o valor da resistência dele se eu quiser. Dos 4 resistores, 2 são conhecidos. Um pode ser mudado, que é o reostato, e um é desconhecido. Conectando uma resistência desconhecida a uma ponte, deve-se ajustar o valor do reostato até que o galvanômetro acuse que não haja passagem de corrente por ele. Olha isso aqui, gente, ó. Vocês estão vendo essa figura? Ó, eu tenho aqui, ó, 2 resistores que eu sei o valor deles. Eu tenho o resistor 2, eu vou bem devagar, e o resistor 3, que eu sei o valor dele. O que é esse resistor 1? O que é? Ele é o quê? Na fila do pão? É um reostato, aqui é a setinha. Ele tem resistência variável. E tem outro resistor aqui, ó, que eu não sei quanto é que ele tem. Mas devido a esse circuito, né, que eu chamo ele de ponte de Winston, tem como eu saber o valor desse resistor X, que eu não sei. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo esse circuito elétrico e mudando o valor do reostato. Quando eu for mudando o valor do reostato, pode ser aumentando ou diminuindo, eu vou olhando qual o valor de I no meu galvanômetro. Quando eu for mudando a resistência do reostato, eu vou olhar qual é a corrente que está passando pelo galvanômetro. Qual é o objetivo aqui? Que a corrente que passa pelo galvanômetro seja igual a zero. Mexi no reostato, chegou no ponto, lá em 10 ohms, por exemplo, que o galvanômetro está apontando que a corrente é zero. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Quando isso acontece, nós podemos dizer que essa relação é verdadeira. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Professor, mas como é que eu vou saber quem é R1, quem é Rx? É só você pensar assim, ó. Geralmente eu uso isso na minha cabeça, é como se fizesse sentido, né? Deixa eu apagar aqui a luz. Pronto. Na minha cabeça é como se tivesse sentido, ó. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Se eu sei o valor de R2, se eu sei o valor de R3 e eu consigo mudar o valor de R1, né? É os opostos, senhor Arthur. Então, por essa razão, por essa equação,
eu posso calcular o valor de Rx. Deixa eu limpar a lousa aqui de novo. Normalmente é usado onde? Quando você tem que descobrir uma resistência que você não sabe o valor dela. Aí você usa uma ponte de Winston, né? Vamos supor que eu tenho uma resistência tal. Pois é, que isso é utilizado para isso. Esse é o objetivo da ponte Winston. É quando você tem um circuito elétrico com um resistor desconhecido, mas você precisa saber o valor dele, então você vai utilizar uma ponte Winston, né? Assim, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas vamos supor que eu sou um eletrônico, né? Eu estou mexendo aqui no computador. Aí eu encontrei um resistor que eu não sei o valor dela, mas eu preciso saber. Então eu vou pegar e vou montar aqui o circuito elétrico junto com aquele resistor e vou descobrir a resistência dele, né? Tipo isso. Tá bom? Talvez nem seja muito utilizado, né? Mas os livros trazem, então a gente tem que ensinar. O que é que seria equivalente, Pedro Matheus? Pronto. Como falar aqui, ó, acho que a palavra, né, não é equivalente, Pedro Matheus, a palavra é equilíbrio. Quando o galvanômetro aponta I igual a zero, significa que a ponte está em equilíbrio. Então, se ela está em equilíbrio, eu posso fazer essa relação. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Tá bom? R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Tem outras maneiras de eu fazer essa relação, mas não vou falar não, porque senão vai bobar a cabeça de vocês, tá bom? Vamos treinar agora. Gente, pelo andar da carruagem, acho que a gente nem vai ver potência. Mas vamos lá. Olha aqui, gente. Essa é fácil. Isso aqui é para vocês. Vamos resolver juntos. Para se determinar a resistência do circuito abaixo, utiliza-se dois aparelhos, um perímetro A e um voltímetro V. Só olhando para essa figura, qual que seria a alternativa correta? Só olhando para a figura, qual que seria a alternativa correta? Essa aí é nível mamão com açúcar. Vamos lá, gente, ó. É só olhar, gente, ó. O P, ele está associado em paralelo com o resistor. E o que é associado em paralelo é o voltímetro. Então, eu posso ter certeza que P é um voltímetro. Já o Q, ele está associado em série com aquele resistor azulzinho lá. Se ele está associado em série, ele é um amperímetro, né? Ou um galvanômetro, como as opções aqui são de amperímetro. Então, P é um voltímetro e Q é um amperímetro. Resposta letra D. Viram como a configuração da questão é simples, é fácil? Essa questão avaliou se você sabe a diferença entre as associações dos medidores elétricos, né? Então a resposta certa, ó, letra D, Q é um amperímetro e P é um voltímetro. Beleza? Entenderam, né, gente? Por que a letra D? Inclusive, várias pessoas até arriscaram. Sim, né? Passando. Já essas questões aqui, gente, elas são mais manipuláveis. Mas, como eu falei para vocês, não tem fórmula nova. A única fórmula nova até então é aquela da ponte de Winston, né? Mas aqui você vai utilizar as leis de Ohm normal. No circuito a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores, ambos ideais. Então, se eu quero saber o valor do voltímetro, ó, do V, deixa eu pegar aqui o laser. Se eu quero saber o valor do V, eu preciso descobrir o quê? A diferença de potencial nesse resistor de 30 ohms. Se eu quero saber o valor do A, do amperímetro, eu preciso descobrir o quê? A corrente que está passando por aqui. Né? Então vamos lá. Olhando para esse circuito elétrico, que tipo de associação é essa? Série, paralela ou mista? Né? Série. Então vamos lá. Como é uma associação em série, primeiramente a gente vai encontrar a corrente. E eu posso encontrar a corrente utilizando a resistência equivalente. U é igual a R vezes I. O total, a resistência total vezes a corrente total. Substituindo, olhando ali para a figura, pessoal, qual o valor da tensão total, do U total, da tensão da bateria? Olhando para a figura dá para ver. 120. A resistência equivalente, como está em série, é só eu somar. 20 mais 30 mais 10, que vai dar 60. E eu vou descobrir o I. 120 é igual a 160 vezes I. O 60 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Eu já sei que a corrente vale 2 amperes. A corrente vale 2 amperes. Como a corrente vale 2 amperes e é uma associação em série, o valor que vai aparecer no amperímetro, quanto é? 2 amperes. Associação em série, mesma corrente. Então, se a corrente total é 2 amperes, a corrente que vai passar pelo amperímetro lá, quanto é que vale? 2 amperes. Eu já descobri a primeira coisa, que é a corrente que passa pelo amperímetro. Vamos agora descobrir a tensão.
Conhecendo a corrente, aplicamos a mesma lei, que é a lei de Ohm, para o resistor que está associado com o voltímetro. Qual é o valor do resistor que está associado com o voltímetro? Qual é o valor do resistor que está associado com o voltímetro? 30. Então, ó, mesma lei, lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Eu quero saber a tensão desse resistor de 30. Então, U vai ser 30 vezes a corrente, que é 2. Então, qual é o valor que vai aparecer lá no voltímetro? Vai aparecer 60 volts. Esse é o valor que vai aparecer no voltímetro. Então, gente, vocês conseguiram perceber que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia no conteúdo passado, só que agora a gente está associando ele aos medidores, a medidas elétricas. Deu para perceber isso? É a mesma coisa praticamente? Né? Simples, né? Tranquilo. Ó, o valor que aparecerá no voltímetro é 60 volts. Né? Até agora é simples. Né? E nesse aqui, pessoal, vamos lá. Nesse aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho um amperímetro e um voltímetro. Que tipo de associação é essa? Na associação em série? Então vai ser a mesma coisa, olha. Associação em série, total vezes total. A tensão é 12 volts e eu vou calcular a resistência equivalente, é só somar. 20 mais 4, 24, mais 6, 30. Então 12 é igual a 30 vezes I. O valor da minha corrente é 12 dividido por 30, que dá 0,4 amperes. Como a corrente ela é a mesma, a associação em série, o que vai aparecer no perímetro é 0,4 amperes. Agora a pergunta, qual é o valor que vai aparecer no voltímetro? É fácil. Qual é o valor que vai aparecer no voltímetro? Olha como é fácil, gente. O voltímetro, ele está associado como no circuito elétrico? Em série ou em paralelo? Voltímetros são associados em série? Não pode. Se não pode, o voltímetro não vai funcionar. E se ele não vai funcionar, quanto é que vai ser? Zero, né? Ele não vai poder dar uma medida. Nulo. Porque ele não está associado corretamente. Como é que é a associação correta dos voltímetros? É a pegadinha, Cassius, tá bom? O voltímetro está associado em série com circuito. Então, não vai aparecer nenhum valor para ele. Vamos lembrar que o correto seria associar o voltímetro em paralelo com o que você pretende pedir. Viu? 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 Continuando. Essa é bastante fácil, gente. Ó. Tem um circuito elétrico, vocês podem ver aqui na imagem, ó, tem dois resistores associados em série. E a única pergunta, ele pede aqui para você fazer isso. Ó. Suponha que deseja medir, ó, medir a diferença. Deixa eu pegar a caneta. Deseja-se medir a diferença de potencial ao qual está submetido o resistor 2. Então, o resistor 2, eu preciso medir a DDP e a corrente elétrica que percorre. Então, eu preciso saber da tensão e da corrente que está ali no resistor 2. Dessas figurinhas tudinha, pessoal, qual é que está associado corretamente para medir a tensão e a corrente do resistor 2? Pois é, Jorge, tu tem a força eletromotriz, né? Mas é só um detalhe. Vocês marcarem o quê? B? D? Pedro Matheus, Guilherme é B. Vamos de uma por uma. Ó. Na letra A, o amperímetro está associado em paralelo e o voltímetro está associado em série. Então, ó, tá totalmente errada a letra A. Totalmente. Porque o amperímetro está em paralelo e o voltímetro está em série. Na letra B, o voltímetro está em paralelo com o resistor 2, ó. E o amperímetro está em série com todo o circuito. Mas como é uma associação em série, a mesma corrente que passa por um vai passar por dois. Então, ó, tá, beleza. O letra B daria certo, seria coerente. Na letra C, o amperímetro está em série, tá certo? Mas o voltímetro também está em série. Tá errado. Então, ó, letra C não pode ser. Na letra D, tanto o voltímetro quanto o amperímetro estão em paralelo. O voltímetro pode ser em paralelo, mas o amperímetro não. Então, ó,
Totalmente errado. E na letra E, eu tenho o voltímetro em série com o amperímetro e ambos estão em paralelo com o R2. Não vai dar certo isso aqui não, né? Nem vai ter medida para o amperímetro nem para o voltímetro, porque ele vai cortar o circuito logo aqui, né? O que está errado aqui é o amperímetro. O amperímetro está em série com o voltímetro, mas está em paralelo com o R2, que é o que se deseja medir. Então, letra E não pode ser. Resposta certa é letra B. Congratulations. Parabéns. Última questão, tá bom? Aí a gente termina. Essa, gente, é o tipo de questão que ela é mais elaborada, tá bom? É o tipo de questão que você precisa pensar mais um pouco. Então, eu vou ler ela com calma. É a última? Acho que é. Observe este circuito constituído de 3 resistores da mesma resistência R. Então, todos os resistores são iguais e valem R. Um perímetro A, uma bateria E e um interruptor S. Considere que a resistência interna da bateria e dos amperímetros são desprezíveis e que os resistores são únicos. Com o interruptor S inicialmente desligado, observa-se que o amperímetro indica uma corrente elétrica I. Então, preste bem atenção. O valor da corrente elétrica, quando S está desligada, é I. O valor da corrente elétrica, quando está desligado, S é I. Não esqueça, vou botar aqui de novo. I. I. Que é importante. I. Com base nessas informações, é correto afirmar que quando o interruptor S é ligado, o amperímetro passa a indicar uma corrente elétrica de quanto? Qual é o valor da corrente elétrica? Aí você fala assim, professor, não tem número aí. Tem até as opções, gente. Eu esqueci das opções. Mas as opções são em função de I. Eu vou dar aqui algumas opções para vocês, ó. I. Ah, eu vou botar aqui não, senão... Vou botar bem aqui, ó. Vamos colocar algumas opções. O novo valor pode ser I, pode ser 2I. Vou descrever com o mouse. Pode ser 3I, tá bom? As opções, elas são em função de I. Pode ser 2 sobre 3I. Meu Deus, que é isso? E por aí vai. O Lucas Rocha já disse que é 3I. Mas vamos entender o porquê. Preste bem atenção. Ó. Com a chave desligada, ele fala que o valor é I, né? Com a chave desligada, eu tenho o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Com a chave desligada, pessoal, qual é o valor da resistência equivalente desse circuito elétrico com a chave desligada? Olhe para a figura. Com a chave desligada, qual é o valor da resistência equivalente desse circuito elétrico? Olha aqui para o circuito. Não, Pedro Matheus, porque embora um não esteja conectado... Não entendi. Não entendi. Ó, do jeito que a figura tá, pessoal, com a chave desligada, qual é o valor da resistência equivalente? Felipe, é porque, tipo assim, ó, o que eu entendi, né, é que quando ligar isso aí, vai ser em paralelo. Aí vai dividir a corrente. Isso, Kiva. Mas ele pede para fazer uma comparação entre duas situações, com a chave ligada e desligada. Nesse momento, a chave está desligada. Qual é a resistência equivalente com a chave desligada? Ó, como ela está desligada, não tem corrente elétrica passando pelo esse R aqui, não. Então, ele está fora. Eu só tenho, ó, esse R que está em série com esse. Então, é uma associação em série. Com a chave desligada, eu tenho uma associação em série. Como é que tira do zoom, né? Pronto, tirei. Uma associação em série. Então, como é associação em série, basta somar. Eu tenho um R aqui e eu tenho esse outro R aqui. R mais R, 2R, como a maioria das pessoas colocaram aí. Esse não vai entrar porque está desligado. Olha, não tem como a corrente passar por aqui. Então, ó, a resistência vai ser 2R. Tá bom? Qual é que é o valor da corrente, então? Vamos aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Qual é o valor de R? Da resistência equivalente é 2R? U é igual a 2R vezes I. Eu vou chamar de I1 porque a gente vai já calcular I quando a chave estiver ligada. O 2R que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, o valor da corrente, desse jeito, com a chave desligada, é U sobre 2R. Tá bom? U sobre 2R. Até aqui vocês entenderam por que a corrente é U sobre 2R? Eu só aplicar a lei de Ohm. Tá tranquilo? Tá, né?
Tudo bem. Agora a gente vai ligar a chave, né? Vou ligar a chave, vou até pintar aqui, ó. Qual é o novo valor da resistência equivalente quando eu ligo a chave? Ora, eu tenho agora uma associação em paralelo. R mais R é 2R e o outro eu tenho apenas R. Preste bem atenção, ó. É como se esses dois, vou até pintar tudo, ó, fosse apenas um resistor que vale quanto? 2R. Tá bom? 2R. Então eu tenho uma associação em paralelo. Eu tenho um R de um lado e 2R do outro. Vamos calcular a resistência equivalente, ó. Vocês lembram que eu dei aquele truquezinho para vocês, que era o produto dividido pela soma? O produto dividido pela soma, na associação em paralelo? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. 2R vezes R dividido por 2R mais R. Entenderam por que foi que eu coloquei 2R vezes R dividido por 2R mais R? Porque é uma associação em paralelo, né? Produto dividido pela soma. Vamos continuar. 2R vezes R é 2R ao quadrado. E 2R mais R é 3R. Eu tenho um R em cima e tenho um R embaixo. Então eu posso cancelar, né? O R ao quadrado vai virar R e o R de baixo vai sumir. Então eu vou ter a resistência equivalente igual a 2R sobre 3. Então todo mundo entendeu de onde foi que eu tirei essa resistência equivalente, né? 2R sobre 3. Só me confirme aí. Pronto, todo mundo entendeu. Próximo passo, calcular o novo valor da corrente. Próximo passo, calcular o novo valor da corrente. Ó, o novo valor da corrente eu vou usar de novo a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Só que como é um novo valor, é 2, né? I 2. O I1 eu botei para o valor antigo, quando a chave estava aberta, e o I2 eu vou colocar agora para o novo valor. Então vamos substituir. I vai ser igual a U dividido pela resistência equivalente. Foi até direto, ó. A resistência equivalente que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Posso repetir, Adriano? Deixa eu só terminar aqui o raciocínio e eu repito tudo de novo. A resistência equivalente aqui, ó, que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Quem é o valor dela mesmo? Qual é? 2R dividido por 3. Então vai ficar U dividido por 2R dividido por 3. Eu tenho uma fração dividida por outra fração. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 3U sobre R. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Fica U dividido por 1 vezes 3 dividido por R, por 2R. Então, esse é o resultado, gente, ó. I2 é 3U dividido por 2R. 3U dividido por 2R. O 2R, qualquer ser a soma desses dois Rzinhos aqui, tá arriscado aqui em cima, tá bom? Eu coloquei aqui em vermelho. Gente, vocês conseguem identificar o que é esse U dividido por 2R que eu coloquei de vermelho aí? Vocês conseguem identificar o que é ele? Olha aqui, ó. Qual é o valor de I1? U dividido por 2R. Então, no lugar de colocar U dividido por 2R, é só fazer 3 vezes I1. Por isso que o resultado é 3 vezes I, né? É 3 vezes o valor de I1. Para aqueles que se perderam total na maionese, vou fazer aqui uma repetida rápida. Ó. Primeiramente, vou calcular o valor de I quando a chave está desligada. Quando a chave está desligada, esse resistor aqui ele não funciona. Eu só tenho esses dois. Tá bom? O Lucas arrasou, viu? Eu acho que é aqui. É a última questão. Tá bom? Quem não... Espera só mais um pouquinho aqui, tá bom? Ó, então vamos lá. A resistência equivalente, como esse não está funcionando, é R mais R. Então, ó, 2R. U igual a 2R vezes I1. Como eu quero saber o valor de 1, 2R que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o valor da corrente quando a chave está desligada é U dividido por 2R. Quando eu ligo a chave, aí eu já tenho um outro tipo de circuito elétrico. Eu tenho um circuito elétrico agora associado em paralelo, né? Ixi, onde foi que eu cliquei? Em paralelo. Volta. Pronto. Como eu tenho uma associação em paralelo, eu posso fazer aquele truquezinho lá.
como são 2, né, o produto dividido pela soma. Esse R mais R está em série, é a mesma coisa que C2R. E eu tenho esse outro R aqui que está em paralelo. Então vai ficar produto, 2R vezes R, pela soma. 2R mais R. 2R vezes R, 2R ao quadrado. 2R mais R, 3R. Cancela um R de cima com o de baixo, que foi que sobrou. 2R dividido por 3. Esse é o novo valor da resistência equivalente. E eu tendo o novo valor da resistência equivalente, eu posso calcular o novo valor de corrente que eu vou chamar de I2. U igual a R vezes I2. A resistência equivalente que está multiplicando, passa para o outro lado do quê? Dividindo. Então vai ficar U dividido por 2R sobre 3. Fração U dividido por outra fração. 2R sobre 3. Pega a primeira, que é U, e multiplica pelo inverso da segunda. 2R sobre 3 vai virar 3 dividido por 2R. Então vai ficar o quê? 3U sobre 2R. Só que quando eu olho aqui para o I1, quando eu olho aqui para ele, eu percebo que eu posso associar, ó. Quem é que é I1? U sobre 2R. Então, no lugar de colocar U sobre 2R aqui, eu coloco o quê? I1. Fica 3 vezes I1. Exatamente. Ele quer que você associe as duas, né? Quanto é que vai ser a nova corrente depois que você fechar o interruptor? Gente, eu não vou começar a potência, tá? Porque o tempo já está se estendendo muito. Eu queria apenas agradecer a presença de vocês. E essa semana não tem atividade, né? A próxima semana eu termino potência. A próxima semana não, a outra. Eu termino potência e passo uma atividadezinha para vocês, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês sabem disso, é só me procurar. Não deixo ninguém no vácuo, só demora a responder às vezes porque eu estou ocupado. Tá bom?